Nesta aula nós vamos falar sobre inteligência artificial. Desde o início do uso dos computadores pelo homem, existe uma tentativa de aproveitar a capacidade de processamento das máquinas para que esta simule o comportamento humano. Não é à toa que há vários filmes de ficção científica que retratam isso. A ideia da existência de computadores inteligentes sempre foi retratada na ficção científica. Muitos cientistas e futuristas usam a palavra singularidade tecnológica, sinalizando um provável ponto na história em que as máquinas, ou melhor, a inteligência artificial, ela vai extrapolar o nível de conhecimento e habilidades cognitivas dos seres humanos. Já vimos, por exemplo, em aulas anteriores, sobre os futuristas, né? Então a gente tem aí o cientista Nick Bostrom, que acredita que a inteligência artificial poderá superar a humana, né? Ele prevê que há 90% de possibilidade que entre 2075 e 2090 existam máquinas tão inteligentes como os humanos. Tem também o físico Stephen Hawking, que afirma que as máquinas ultrapassarão totalmente os humanos em menos de 100 anos. Tem até um filme interessante que retrata a vida desse cientista, chamado A Teoria de Tudo. Quem quiser saber um pouco mais sobre a vida dele, é bem interessante. E um outro cientista aí, futurista, consultor da Google, que nós já falamos dele, que é o Ray Kurzweil. Segundo ele, veremos computadores com desempenho cognitivo geral similar ao dos humanos em 2029. E passando disso, começaremos a ver inteligência super-humana, que o próprio Kurzweil, ele chama aí de singularidade tecnológica, ou seja, segundo ele, a explosão tecnológica nos levará à singularidade, ou seja, uma poderosa inteligência artificial num cenário em que máquinas inteligentes criam máquinas ainda mais inteligentes, independentemente aí do ser humano. Bom, para o filósofo e cientista Pierre Levy, ele acredita que essa coisa de singularidade tecnológica é uma grande bobagem, né? De acordo com ele, somos sempre nós que fabricamos a máquina ou que a programamos para que ela faça alguma coisa. É uma extensão, né, do humano, não é de maneira nenhuma uma coisa que pode existir por si mesma. Então, nas palavras dele aí, todo o pessoal aí da singularidade é uma bobagem. Pierre Levy ainda acrescenta, né, que todos os que trabalham com máquinas sabem que elas quebram e os computadores ainda mais. Então bugs, né, acontecem o tempo todo. E se você não tiver a última versão da base de dados ou de tal sistema operacional, ele não funciona mais. Então essa ideia das máquinas que se tornam autônomas é algo completamente absurdo. Acredito que há um aumento da inteligência humana graças às tecnologias simbólicas. Então ele chama de tecnologias simbólicas a escrita, a imprensa, o telefone, o rádio, a televisão. Então o computador, os algoritmos, se você preferir, são uma tecnologia simbólica muito poderosa que nos permitirá aumentar nosso poder cognitivo. Mas não é uma inteligência à parte, isolada da inteligência humana. É a continuação da inteligência humana, que é desde o começo e que sempre será cultural. Então essas aí são as palavras de Pierre Levy. Então, ele não acredita, né, em inteligência artificial,
só mesmo se considerar que a inteligência humana ela é artificial desde o começo, com, por exemplo, o desenvolvimento da escrita, né, que já é uma memória sobre o papel ou numa biblioteca. Então ele ainda fala o que é isso? É a memória exterior ao organismo humano. Aí para ele isso poderia ser considerado uma inteligência artificial, pois a memória é uma parte muito importante da cognição humana. Então, portanto, a inteligência artificial, para ele, dentro desse conceito, né, que ele traz desde o começo. Então, para ele, há 2 milhões de anos que existe inteligência artificial, né, dentro desse conceito que ele traz. Pois o homem já tinha uma simbiose, por exemplo, com o fogo, né, com as ferramentas, e provavelmente, segundo ele, com muitas outras ferramentas das quais não temos rastros, né, como ferramentas de madeira. E essa relação, segundo ele, muito estreita entre o domínio da natureza material e a humanidade é algo constitutivo da humanidade e, segundo ele, é um erro de perspectiva colocar isso no futuro, né? Faz parte da essência da humanidade. Bom, mas como que essa história toda de inteligência artificial começou? Foi por meio do matemático inglês Alan Turing, que é considerado aí o pai da computação, e ele é o precursor da inteligência artificial. Ele escreveu um artigo em 1950, onde fazia a seguinte pergunta: se um computador pudesse pensar como nós pensamos, ele conseguiria nos enganar ao ponto de pensarmos que estamos nos comunicando com um humano e não um protótipo? Então, esse artigo foi uma das primeiras reflexões sobre o conceito de inteligência artificial, ou seja, a capacidade de máquinas raciocinarem como pessoas e simularem comportamentos inteligentes. Bom, mas a expressão inteligência artificial ela só foi culminada mesmo em 1955 pelos cientistas da computação John McCarthy, e ele suscitou, né, na época, muitas esperanças de que os computadores poderiam equiparar-se ao ser humano em todas as suas funções e ações, especialmente as intelectuais. E os visionários da inteligência artificial, eles acreditaram que a inteligência artificial ela estava suplantando a inteligência humana em 1997, quando a máquina Deep Blue da IBM ela venceu um campeonato de xadrez. Ela venceu, né, o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Com relação a considerar, né, que jogar bem xadrez era uma mostra de inteligência, Valdemar Setzer, que é o professor do Instituto de Computação da USP, que a gente sempre faz referência a ele aqui nas aulas, ele diz que os computadores, na época, né, desse jogo de xadrez, eles já haviam ultrapassado o ser humano em uma área muito restrita, que é fazer contas aritméticas repetitivas, com muito mais rapidez e confiabilidade. Então, de acordo com o professor Valdemar Setzer, ele tem aí uma aula que fala sobre esse jogo do xadrez, né, da máquina quanto campeão de xadrez. E ele também tem um artigo, Reflexões sobre o Xadrez Eletrônico, que fala sobre isso. Então, quem tiver interesse, é só pesquisar e ler esse artigo para saber mais. Mas, resumindo, ele, segundo o professor Valdemar Setzer, o desfecho aí do torneio de xadrez foi de 2 vitórias para a máquina e 1 para o Kasparov, e 3 empates. Então, ele fala o seguinte:
como que é possível um ser humano empatar 3 partidas e vencer uma contra uma super máquina matemática? Né, jogando um jogo que, segundo ele, o xadrez é um jogo matemático, quando a máquina tinha capacidade milhões de vezes maior. Então, de acordo com ele, essa pergunta não foi formulada na época e consta aí nesse artigo que ele escreveu. Então, de acordo com o professor Waldemar Setzer, ele fala que só foi possível um humano aí ganhar da máquina justamente porque, ao contrário, né, da máquina, ele não calculava. Né? De acordo com ele, provavelmente esse campeão de xadrez ele olhava a posição do tabuleiro e tinha rapidamente a intuição do lance correto. Então aí ele certamente testava a sua ideia, simulando mentalmente lances adiante para ver se a intuição tinha sido correta. Então ele ainda disse que a intuição é uma ideia vinda do nada, portanto algo inexplicável. E ele ainda completa que, de fato, os grandes mestres em xadrez não conseguem explicar como chegam mentalmente ao lance correto, de modo que nunca foi possível colocar as suas estratégias numa máquina. Então, com isso aí, né, ele nos dá a ideia de que intuição é uma característica humana, né, que é impossível se colocar aí na máquina. Uma das características humanas. Então, com esse exemplo que eu trouxe, né, de intuição, vocês podem perceber que o quanto a nossa mente ela é complexa e o quanto o conceito de inteligência, né, ele é muito abrangente. Então, nós não temos só essa inteligência lógico-matemática, né, essa inteligência irracional. A gente tem outros tipos de inteligência também, né, como a intuição, né, é uma inteligência. E o Gardner, um psicólogo da Universidade de Harvard, ele fala, né, dessa pluralidade da mente e ele classifica vários tipos de inteligência. Então, ele traz a inteligência linguística, a lógico-matemática, né, tão enfatizada aí no nosso sistema, e a espacial, né, que tem a ver com a capacidade de formar um modelo mental de um mundo espacial. Né, e típica de engenheiros, né, marinheiros, cirurgiões, pintores. A inteligência musical, a inteligência corporal sinestésica, né, que seria a capacidade aí, seria essa capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos utilizando aí o corpo inteiro ou partes do corpo, né, típica de atletas, dançarinos, né, artistas. E a gente tem a inteligência interpessoal, que é a capacidade de compreender outras pessoas, o que as motiva, como trabalham, né, como trabalhar cooperativamente com elas. E a gente tem também a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo, né? De utilizar esse modelo para operar efetivamente a sua vida, ou seja, é o autoconhecimento aí, tanto falado nos dias atuais. E nesse sentido aí de múltiplas inteligências, só abrindo um parêntese aqui, o escritor aí Daniel Goleman, ele traz também que essa inteligência interpessoal, né, capacidade de lidar com as pessoas e com as emoções, conhecido também como inteligência emocional, né, ele diz que este tipo de inteligência é o mais importante na vida social e profissional. E é por isso que o professor Waldemar Setzer ele né, bate tanto nessa tecla e fala critica, né, essa comparação aí entre cérebro e computador, fala da precariedade aí, da comparação entre cérebro e computador, justamente porque
computadores eles fazem escolhas lógicas, né? E decisões humanas envolvem sentimentos. Máquinas não têm sentimentos. Máquinas seguem regras matemáticas cegamente. E abrindo aí mais um parêntese, né, além dessas decisões e inteligência humana, atualmente não está tão permeada aí pelas emoções, pelo sentir. Eu também não sei até que ponto que são decisões lógicas. Bom, é interessante trazer aqui o conceito de inteligência artificial, né, que é o ramo de pesquisa da ciência da computação, que tem como objetivo desenvolver tecnologias que simulem a inteligência humana, como raciocínio e etc. Então, é um mecanismo, um software ou outro artefato produzido pelo homem que exibe uma inteligência similar à humana. Então a gente viu aí, né, o quanto é complexo a mente humana e o próprio conceito aí de inteligência, e vimos também alguns argumentos, e existem vários, né, que falam aí o quanto é difícil aí e fictício mesmo, né, isso acontecer, a inteligência artificial suplantar a inteligência humana, ou mesmo se tornar similar. O professor Valdemar Setzer traz aí mais uma diferença fundamental também entre a inteligência artificial e a inteligência humana, que é a primeira, né, a inteligência artificial, ela é sempre especializada. Então ele dá o exemplo: os programas de jogar xadrez só jogam xadrez, né, não fazem mais nada. Mas o fato é que a inteligência artificial ela tem avançado muito, né? No próximo vídeo eu apresento para vocês alguns robôs. Essa área de robótica tem avançado muito. Para a Honda, robôs capazes de facilitar a vida humana não são ficção científica, são realidade. O Asimo é um robô humanoide com habilidades para interagir com seres humanos, tornar tarefas cotidianas mais fáceis e até mesmo executar tarefas complexas, mas nem sempre foi assim. Na década de 80, nasceu o primeiro protótipo, um robô com aparência primária e que apenas caminhava lentamente em linha reta, colocando um pé diante do outro. Mas o próximo passo precisava ser dado. A partir daí, a Honda se empenhou em chegar próxima à caminhada humana, o que aconteceu em 1991, no quarto modelo de protótipo. Na sequência, o controle de postura foi alcançado e logo após, a locomoção autônoma para poder subir e descer escadas e passar por cima de obstáculos. Na segunda metade dos anos 90, um protótipo em tamanho real foi apresentado e surpreendeu o público com seus movimentos realistas, peculiares demais para a época. Até que em 2000 nasceu o Asimo, um robô para uso real com a aparência que já conhecemos. Hoje, com 1,30 m e 48 kg, ele é capaz de reconhecer rostos e sons, cumprimentar com um aperto de mão, executar tarefas complexas como segurar um copo de plástico, correr até 9 km por hora, pular, subir escadas, acenar seu nome e fazer sinais de linguagem, um verdadeiro ícone da Honda. Uma empresa que tem a criatividade e a inovação como características desde a sua criação. E a partir da tecnologia do Asimo, outros projetos surgiram, como o cortador de grama Mimo, primeiro produto robótico e comercial lançado pela empresa, e o equipamento auxiliar experimental de caminhada, que pode suportar o peso do corpo humano. No Japão, sua tecnologia foi utilizada também para a criação de um braço robótico que auxilia nos trabalhos de recuperação do reator nuclear da usina de Fukushima. É a Honda, trabalhando pela mobilidade, qualidade e inovação.
Bom, a gente tem todo aí um avanço, né, na área da robótica, todo um avanço da inteligência artificial em todas as áreas, como tudo, ela já está muito presente no nosso dia a dia. E o maior sucesso recente da IA, da inteligência artificial, é o aprendizado de máquina, o machine learning. Então eu vou colocar para vocês aí um vídeo, uma parte de um vídeo, né, de um curso do canal da USP, de um professor de lá, né, um professor da USP, Alexandre Chavegato. E lá ele tem um curso, né, de aprendizado de máquina, para quem quiser se aprofundar nisso. É um curso muito bom. Vamos definir agora a inteligência artificial. Então a gente falou alguns exemplos, a gente não chegou na definição, vamos chegar. O que é inteligência artificial? É a capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes. Tá? Simplesmente é isso. Aí a gente entra no problema, o que é inteligência? Né? Tem várias definições para inteligência. Tá? A que eu mais gosto é a capacidade de tomar a melhor decisão possível dada as informações disponíveis. Tá? Então, dada a informação disponível, você toma a melhor decisão possível com capacidade de se adaptar a novas situações. Tá? Presta atenção nessa definição. Tá? Então, dadas as informações, você toma a melhor decisão possível. Então, o que é inteligência? É um problema de análise de dados, segundo essa definição. E de onde vem essa história de machine learning, né, que eu falei que hoje é a área que domina a inteligência artificial. Tá? Mas nem sempre foi assim. Tá? Então, como é que era a inteligência artificial clássica? Tá? Eram máquinas tomando decisões baseadas em regras definidas por humanos. Como é que você identificava spam em e-mail? Você inseria regras, né, sobre o que é um spam. Então, por exemplo, spam tem que ter a palavra compre. Ou né, spam não pode ter o teu nome na primeira linha, por exemplo. Então você inseria no algoritmo as informações sobre o que era spam, né, e o algoritmo, baseado nessas informações, tomava a decisão. Como é que você traduzia uma frase? Né? Como é que era o Google Tradutor até recentemente, até 2016? Ele era um conjunto de regras de gramática e de dicionários. Então, se vocês lembram de como era o Google Tradutor, eu acho que muitos alunos e muitos professores lembram, era aquela tradução truncada. Né? Palavra por palavra, você via que era falso, não fazia sentido. Tá? Você batia o olho como professor e você sabia que teu aluno tinha botado o texto no Google Tradutor. Desde 2016 é o algoritmo de machine learning. Tá? Então, se vocês estão acompanhando, né, essa mudança, vocês já repararam nisso. Que hoje o Google Tradutor entende o contexto da frase. Tá? Então a frase tem começo, meio e fim, ele entende o parágrafo. Tá? Mas não era assim até 2016. Em terceiro lugar, outro exemplo, como identificar caras humanas. Como é que se identificava caras humanas até recentemente? Você ensinava o algoritmo o que é uma cara humana. Então você ensinava, uma cara humana tem que ter duas bolinhas aqui, tem que ter um triângulozinho aqui, tem que ter um risquinho aqui, tem que ter duas orelhinhas aqui, e assim ele tomava a decisão sobre o que era uma cara humana ou não. A diferença de inteligência artificial com machine learning é que são máquinas aprendendo as regras sozinhas. Tá? Então os algoritmos aprendem as regras de decisão sozinhos. Tá? Então como é que diferencia um spam de não spam? Tá? Você precisa de alguém simplesmente falando para o algoritmo, isso é spam, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é, e ele sozinho vai identificando o que é o spam, o que não é. Tá? Tradução de frase, também. Né? Então, você vai colocando traduções, a frase original traduzida, ele vai entendendo a estrutura da tradução e vai tomando essas decisões sozinhas, sem intervenção humana direta. Tá? Nas decisões, a gente vai ver que tem muita intervenção humana em machine learning, ao contrário do que as pessoas acham, não é jogar tudo no algoritmo e o algoritmo resolve. Você pode fazer isso, mas vai ser uma predição péssima, vai ser um modelo horroroso. A gente vai ver todas essas técnicas que a gente tem. Mas depois você toma todos esses passos iniciais, o algoritmo decide sozinho. Você não insere regras nele de decisão. Tá? Ele descobre os padrões nos dados e toma essa decisão. Mesma coisa com caras humanas. Então hoje o algoritmo identifica o que é uma cara humana. Você não precisa inserir as informações. Simplesmente fala, isso é uma cara, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é. E ele sozinho vai aprendendo o que é uma cara humana. Tá? E o interessante é que isso é como uma criança aprende. Tá? Então, como é que uma criança aprende a diferença entre o hipopótamo e o rinoceronte, por exemplo? Tá? Não é o pai e a mãe que dá um conjunto de regras para ele. Não é assim que funciona. Tá? Então, o rinoceronte precisa ser cinzento, precisa morar na terra, precisa ser fortão, não sei o quê. Não é assim que funciona.
Tá? Como é que a criança aprende? O pai aponta, a mãe aponta. Rinoceronte. Aí vem um outro, rinoceronte. Aí vem o outro, hipopótamo. E a criança sozinha vai identificando padrões complexos nos dados. Tá? Padrões complexos nos dados. Ela não consegue explicar direito porque ela tomou essa decisão. Tá? Isso é um fator muito importante em machine learning. Que a gente não consegue explicar direito as decisões. Por quê? Porque decisões inteligentes são complexas. Tá? Então, a criança não falou que isso daqui é um rinoceronte porque tinha chifre. Você pode tirar o chifre do rinoceronte, a criança vai identificar que é um rinoceronte. Pode mudar as cores, ela vai identificar qual é qual. Então, não é por causa de um fator, não é por causa de uma coisa específica. Tá? É uma decisão inteligente e complexa. Então, como vocês viram, né, o aprendizado de máquina ele é um subcampo da inteligência artificial e focado no raciocínio indutivo. O que seria esse raciocínio método indutivo? É o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. Então, seu objetivo é o desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitam ao computador aprender determinada tarefa através da extração de regras e padrões de grandes conjuntos de dados. Bom, o fato é que a inteligência artificial ela já está entre nós, assim, em muitas situações do cotidiano. E aí o professor Alexandre ele traz aí alguns exemplos, como o do Google Tradutor. Bom, então, e aí ele traz esse exemplo, né, do Google Tradutor, que até recentemente, até 2016, ele era um conjunto de regras de gramática e dicionários. E tinha uma tradução assim truncada, né, palavra por palavra, se via que era falso, assim, não fazia muito sentido. E hoje o Google Tradutor ele utiliza algoritmo aí de aprendizado de máquina, então você já consegue perceber essa mudança quando se faz uma tradução, que ela não é mais tão truncada como era antes. Esse artigo aí, ele descreve aí a transformação do Google Tradutor em um algoritmo de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Então, quem tiver interesse aí no assunto, é um artigo bem interessante. E a gente tem aí a inteligência artificial e o machine learning aí em quase tudo, né? Por exemplo, aí os mecanismos de recomendação online usado por empresas como Amazon e Netflix, né? Estão entre os exemplos aí de aprendizado de máquina. Eles usam dados coletados de milhões de compradores e usuários, né? E os sistemas de aprendizado de máquina são capazes de prever itens que você pode gostar, né? De acordo com suas compras anteriores ou com seus hábitos de visualização, né? Que foi o que foi demonstrado também no filme aí, Dilemas da Rede. Outro exemplo aí de aplicação da IA é essa tendência, né, que a gente tem aí de usar a voz na substituição das interações físicas com aplicativos, né, e tecnologias em geral. Então, a gente tendência a operar aí os smartphones conversando com eles, né, através de comandos e falar também com atendentes eletrônicos, né, também de call center, é muito comum isso. Então, esses serviços, eles reconhecem a fala e usam técnicas que dão ao computador a capacidade aí de executar esse raciocínio indutivo. Tem-se aí também a inteligência artificial aí para a ordenha robotizada. Tem-se também a aplicação da inteligência artificial no setor agrícola, né, como aplicativo para identificar doenças mais comuns em cultivos agrícolas. Nesse caso aí desta foto
seriam doenças, indicativo para identificar doenças em folhas de arroz. Temos também aí os bancos e operadoras de cartões de crédito, que estiveram entre os primeiros a usar aprendizagem de máquina, né? Eles costumam usar a tecnologia para identificar transações que podem ser fraudulentas. Se a sua operadora de cartão de crédito o telefonar para validar uma compra específica que você tenha feito recentemente, a empresa provavelmente usou a aprendizagem de máquina para sinalizar uma transação suspeita em sua conta. Ou seja, provavelmente, né, eles verificaram aí que foi feita uma compra que não está de acordo com o seu padrão de consumo. Esse curso que eu mencionei com vocês aí do Alexandre Chavegato, ele traz várias aplicações aí da Machine Learning na área de saúde, né, os pesquisadores aí do laboratório que ele conduz, eles trabalham na aplicação e no desenvolvimento de métodos de inteligência artificial a problemas importantes aí da área de saúde, como a análise do impacto de políticas públicas de saúde, melhoria da qualidade de informação de saúde e a predição da ocorrência de doenças e óbitos. Tudo isso usando aí a IA, né, a inteligência artificial. O professor ele enfatiza que a inteligência artificial ela já consegue auxiliar médicos na predição de diagnósticos, né? E apesar dos avanços, especialistas descartam a possibilidade de a tecnologia vir a substituir os profissionais da área de saúde, né? Como o professor destaca, a ferramenta artificial ela é uma ferramenta de apoio, né? A interpretação final e as decisões serão sempre do médico. E é interessante destacar isso, né, a ferramenta e a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, né, como meio e não como uma ferramenta final, assim, com decisão final, porque não podemos aí substituir, né, confiar cada vez mais em máquinas e substituir decisões humanas pelas escolhas lógicas, né, e frias aí das máquinas. Então, por isso que é importante destacar isso, né, que o professor fala, da tecnologia servir apenas como uma ferramenta de apoio à interpretação final e as decisões serem sempre aí, né, do profissional humano. Nesse sentido, como destaca o professor Valdemar Setzer, o grande problema de IA ocorre quando o sistema é usado para tomar decisões, né, sociais ou humanas, sem que seres humanos participem da última fase das decisões. E aí no próximo vídeo eu trago para você exemplos aí, né, dessa questão ética aí, da aplicação da inteligência artificial, um vídeo da professora Ana Cristina, que é titular aí do Departamento de Informática Aplicada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O que vocês diriam se soubessem que o governo brasileiro acaba de comprar um sistema inteligente de prevenção ao crime? O sistema vai funcionar integrado às câmaras de monitoramento, dessas que já estão espalhadas por toda a cidade, tipo o que a gente vê na saída do metrô. O sistema vai receber as imagens vindas dessas câmeras, fazer reconhecimento facial e nos identificar. Vai verificar se o nosso comportamento recente combina com o comportamento de um criminoso potencial prestes a cometer um delito. E aí dar a chance para a polícia poder evitar o crime. O sistema aprende esse perfil de comportamento criminoso das bases de dados da Receita e da polícia. Mas imagine só, você acorda no sábado pronto para assistir a final do campeonato.
seu time vai jogar. Você já se considera um campeão. Comprou todo o material do churrasco para celebrar no final do jogo. Está saindo para o jogo e percebe que faltou comprar o álcool para acender a churrasqueira. Olha no relógio, ainda dá tempo, resolve passar no supermercado. Chega no supermercado, vai pegar a garrafa de álcool, não resiste à promoção. Leve 4, pague 3. Coloca as 4 garrafas de álcool no carrinho, mais caixas de fósforo, e no caminho para o caixa, pega aquele facão bem afiado, pensando quão fininho você vai cortar a sua picanha. Paga tudo no cartão, deixa as coisas em casa e segue para o jogo. Na saída do metrô, você é abordado por um policial que te convida a prestar depoimento na delegacia mais próxima. O sistema inteligente concluiu que você é um arruaceiro potencial prestes a jogar um coquetel molotov na torcida. Na delegacia, você até esclarece tudo, mas até tudo ficar bem esclarecido, você já perdeu o seu jogo de futebol. Isso parece ser uma saída de filme de ficção científica combinado com comédia, mas não é. O Brasil ainda não tem esse tipo de sistema. Mas a China, essa já está usando o sistema de prevenção de crimes em várias cidades. Estados Unidos e Inglaterra estudam o uso dessa tecnologia para baixar a criminalidade. A inteligência artificial não é uma tecnologia do futuro. Ela já está presente aqui, sendo muito usada por nós. Às vezes a gente nem sente. Eu garanto que cada um aqui hoje usou um sistema inteligente, sem perceber. Quem aqui não pagou alguma conta com cartão de crédito? Pois é. Quando você pagou o cartão de crédito, um sistema inteligente foi acionado para verificar se a sua compra está de acordo com o seu padrão de consumo. De forma semelhante, o aplicativo de transporte que você usou também acionou um sistema inteligente para escolher um carro que melhor se ajustasse às suas preferências. O motorista desse carro usou um sistema inteligente para obter uma rota que mais rápido te trouxesse até aqui para me assistir. Eu trabalho em inteligência artificial há mais de 30 anos. Já desenvolvi muitos sistemas inteligentes. Meu primeiro emprego, quando eu saí da escola de engenharia, foi num grupo de inteligência artificial de uma grande empresa de telecomunicações. Me apaixonei. Depois eu tive a chance de fazer meu doutorado na Universidade de Stanford, na Califórnia, um dos melhores centros de inteligência artificial do mundo. Mas, afinal, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é programar a máquina para ela ser capaz de realizar tarefas que demandam habilidades associadas à inteligência humana. Por exemplo, ser capaz de se comunicar conosco na nossa linguagem, como fazem os nossos assistentes pessoais dos nossos celulares. Saber perceber e interpretar o mundo, como no reconhecimento de imagem dos carros autônomos. Poder planejar sequência de atividades para alcançar metas, como nos sistemas inteligentes que sabem jogar xadrez. Saber raciocinar para resolver problemas complexos, como nos sistemas inteligentes de diagnóstico médico. E, é claro, aprender a fazer tudo isso sozinha. A máquina aprende. Ela aprende se dermos a ela a sequência de passos para ela poder agir, como a gente aprende nos livros, e também se dermos a ela um conjunto de exemplos para ela se guiar, assim como nós aprendemos com as experiências da vida. E assim a máquina vai ter o estilo de raciocínio, a personalidade e o conhecimento que estão dentro desses exemplos. A inteligência da máquina é um modelo matemático sofisticado que é inspirado na nossa arquitetura cerebral. A máquina aprende ajustando os parâmetros desse modelo sozinha, até chegar a uma configuração que melhor responda aos exemplos a que ela foi exposta. E aí é que está o perigo. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 características das bases de dados que conduzem o aprendizado da máquina. A primeira característica é que não existe base de dados neutra.
As bases de dados, elas contêm registros de escolhas humanas. Por exemplo, quando você vai ao médico, o médico decide o que vai escrever na sua ficha. E é isso que a máquina pode ver. Quando eu era pequenininha, bem bonitinha, minha avó achava que eu podia ser Miss. Na verdade, a minha irmã é quem foi Miss Barra do Piraí, minha cidade natal. Isso sempre ficou no meu subconsciente como uma coisa folclórica, né? Até que em 2016, eu me deparei com um projeto que despertou minha curiosidade. Era um concurso de beleza online, em que os juízes eram robôs baseados em sistemas inteligentes. Os robôs aprenderam o conceito de belo de fotos de mulheres lindíssimas que lhe foi apresentado. Não haveria marmelada. Participar era simples, você mandava uma foto, sem Photoshop, é claro, e participava. O concurso foi bem abrangente, mais de 6.000 candidatas de quase 100 países. Já o resultado, esse foi controverso. As 44 ganhadoras eram mulheres brancas. E é claro que todos nós conhecemos mulheres negras lindíssimas. E aí, o que aconteceu, afinal? Olhando, a gente vê que foi algo que a gente deveria ter esperado. As fotos entregues para o computador eram de atrizes hollywoodianas, que, na época, em sua grande maioria, eram mulheres brancas. Olha o nosso viés sendo passado para a máquina. Ela vai aprender. As bases não são neutras. Está certo que a gente pode viver sem um concurso de beleza, mas há várias outras tarefas sendo auxiliadas por esses sistemas em que as consequências podem ser muito graves para a gente. Já há juízes usando sistemas inteligentes para auxiliar na decisão sobre liberdade condicional. Os sistemas aprendem das bases de casos de reincidência ao crime. Vocês já podem imaginar os vieses raciais que estão aparecendo. Essas são consequências muito mais graves do que ser preterida para um concurso de beleza. A segunda característica que eu quero chamar a atenção de vocês é que o conhecimento nas bases de dados tem validade. O que era verdade no passado pode não ser mais aplicável no presente, e isso a gente tem que verificar. Deixa eu dar um exemplo. Em meados de 2018, uma grande empresa de comércio eletrônico resolveu ampliar o seu processo seletivo. Sabendo que ia receber muitos currículos, resolveu investir num sistema inteligente para fazer uma pré-seleção. O sistema iria aprender da enorme base de casos de funcionários. O sistema foi desenvolvido e utilizado e o resultado foi parar nas páginas dos jornais. Preconceito contra nós, mulheres. Nenhuma mulher foi pré-selecionada, mas nenhum homem que estudou em escola com nome de mulher foi selecionado. Mas, afinal, o que aconteceu não era a intenção da empresa. A empresa só esqueceu que a presença feminina na área de computação é recente. Então, a base de funcionários que ela tinha era majoritariamente masculina. Então, os homens se davam bem é porque, na sua grande maioria, eram homens. Olha aí, novamente, a validade tendo um papel importante. A terceira característica que eu quero chamar a atenção de vocês é que, às vezes, os vieses estão escondidos nos dados, e aí é muito difícil de detectá-los. Veja o que aconteceu recentemente, publicado em outubro de 2019 agora, sobre um viés racial em sistema inteligente na área de saúde. Uma grande empresa de seguros de saúde americana notou que a maioria dos seus assegurados com doenças crônicas graves davam entrada com muita frequência em sistemas de emergência e usavam muito centros de tratamento intensivo. Esses são procedimentos muito caros. Aí, resolveu investir em um tratamento preventivo. Tá bom. E daria esse tratamento preventivo, uma vez que isso também incorre em gastos, aos pacientes considerados críticos. Bom, elas consideraram que um paciente era considerado crítico se ele usava mais o seguro-saúde
tendo as mesmas condições clínicas. Isso é, se você é igual ao outro paciente, está com as mesmas situações clínicas, mas está indo mais a médico, está fazendo mais exame, tomando mais remédio, é porque você está pior. Então, resolveu focar nesses pacientes. Para que não houvesse viés racial, tirou qualquer informação sobre esse assunto. O sistema foi implementado, implantado e ficou em uso de 2013 a 2015. Uma pesquisa investigando os resultados notou que, majoritariamente, esses tratamentos preventivos eram oferecidos para os pacientes brancos. Mas, afinal, o computador nem conhecia essa variável. O que aconteceu? Será que os brancos são mais frágeis? Uma investigação mais aprofundada viu que não era nada disso. Na verdade, os negros eram mais pobres e não podiam pagar a contrapartida exigida pelo seguro. Lá, o seguro não cobre tudo. Então, por exemplo, se uma consulta é R$100, o seguro cobre 80 e você tem que desembolsar 20. Além disso, os negros não queriam perder dias de trabalho com medo justificável de perder o emprego na época. Olha como foi difícil identificar esse viés. O que eu quis chamar a atenção de vocês é que esses exemplos de vieses têm, na verdade, criado um esforço grande na comunidade acadêmica tentando resolver esse problema. A inteligência artificial é poderosa. Ela é como uma criança esperta que assimila tudo o que lhe é apresentado. Porém, sem ainda a capacidade de análise crítica inerente aos seres humanos adultos, de verificar se o que foi aprendido está de acordo com o que é considerado ético na sociedade. Cabe a nós exigirmos das empresas e dos governos que esses sistemas inteligentes sejam transparentes e auditáveis. Afinal, todos queremos usufruir dos benefícios dessa tecnologia. Nós não queremos ser vítimas dos vieses e preconceitos humanos consolidados pelo aprendizado de máquina. Voltando ao nosso exemplo do jogo de futebol, é claro que queremos cidades mais seguras e a inteligência artificial tem um papel importante na prevenção ao crime. O que nós não podemos admitir é perdermos o jogo do nosso time do coração porque um robô tomou uma decisão enviesada. Obrigada. E o interessante aí desse vídeo, né, que a professora Ana Cristina, ela mostra que a inteligência artificial não é uma tecnologia do futuro, né, ela já está presente aqui, sendo muito usada por nós, e às vezes a gente nem sente isso, né, e ela também traz o quê? O viés humano e a ética por trás da inteligência artificial. Então, ela dá aí exemplos de preconceitos humanos consolidados pela aprendizagem de máquina, né? Então, os dados de entrada aí, eles podem ser viciados, né? Levando a conclusões também viciadas. Por exemplo, o uso de dados racistas levarão a escolhas racistas. Assim como nós temos aí também as fake news, a gente também tem o deepfake, que são os fake voice, que é um exemplo aí, né, de aplicação de inteligência artificial para gerar um timbre de voz de uma pessoa, bem como movimentação dos lábios, expressões faciais que acompanham uma certa fala. Então, com isso, é possível gerar vídeos extremamente convincentes de que alguém disse certa coisa que jamais pronunciou. Então, não se trata de uma fake news, notícias falsas, mas de um discurso falso, né? Fake voice. O que está sendo denominado aí por deepfake, falsidade profunda. E isso tornou bem conhecido como vídeo falso de um discurso aí da presidente do Congresso americano, onde ela
aparece aí embriagada, né? Eles utilizaram essas técnicas e modificaram o discurso dela, fazendo com que ela aparecesse aí embriagada. Então a gente vê aí que a tecnologia é o resultado do seu criador. Não é à toa que o Papa, ele pede aí, como demonstrado aí no próximo vídeo, né, que o progresso da inteligência artificial seja humana. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. É por isso até que vem aí, como bem retratado pelo Papa, né, no vídeo, progresso que gera mais desigualdades sociais, não é progresso. Então por isso que vem toda uma preocupação aí se a inteligência artificial, se a tecnologia irá eliminar ou substituir aí os empregos. E quando a gente vê aí carros, né, essa tendência de veículos autômatos, né, capazes de navegar por conta própria, cada vez mais a tendência aí disso de se tornar regra, substituindo os motoristas. Quando a gente vê, por exemplo, o próximo vídeo aí que eu coloco para vocês, atendentes, robôs, vem toda essa preocupação com relação aí a esse aumento, né, das desigualdades. A Bionic Cook, o primeiro fast food totalmente automatizado do Brasil, foi inaugurado este mês na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O atendimento e a preparação dos lanches ficam a cargo de um robô. De maneira bem simples, o consumidor faz seu pedido por meio de um totem de autoatendimento e assim o robô inicia a preparação do lanche. Como o processo de fritura leva entre 2 e 3 minutos, um dos mais rápidos do mundo, o equipamento interage com as pessoas pelo vidro. Além dos lanches, o robô é capaz de servir porções velozes, como doces, salgados, sobremesas e bebidas. O empresário gaúcho Fábio Hessler afirma que, ao contrário do que se imagina, este novo modelo de negócio vai gerar ainda mais empregos, já que serão necessárias inúmeras funções complementares na retaguarda. O fast food espera agora levar este novo conceito de negócio para outras partes do país nos próximos anos. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. E quando a gente fala aí tem essa preocupação, né, desse aumento das desigualdades sociais, perdas de emprego aí com o avanço da tecnologia, a gente vê o quão é importante a educação, né? Por exemplo, em países desenvolvidos, onde as pessoas são altamente educadas, né, quando as tecnologias chegam, elas não tiram empregos. Porque é muito mais fácil uma pessoa que é altamente educada se requalificar, utilizar isso, ampliar, né, aumentando aí os empregos.
utilizar aí essa tecnologia como um meio para ampliar aí as suas capacidades, né? E do que uma população aí de países subdesenvolvidos, pobres, né? Que só tem aí educação básica. Então, essa questão de desemprego gerada aí pela tecnologia, ela não é uma questão tanto tecnológica, e sim educacional. E até mesmo as questões éticas, né, que a tecnologia traz, ela também pode ser resolvidas com a educação. Então a gente percebe aí que não é uma questão tecnológica, né? É uma questão econômica, social. Por isso que a educação é tão importante. Então é necessário que haja políticas públicas, né, que ajudem as pessoas a se realocarem, né? E para que não gere ainda mais desigualdade. Então quando a gente fala aí do papel aí da educação, né, e da importância dessas políticas públicas, eu trago também mais um vídeo aí, uma parte de um vídeo, né, quem quiser assistir o vídeo todo, de uma especialista aí em inteligência artificial, né, professora Marta Gabriel, falando aí do papel do professor, né, com aí com essa inteligência artificial, né, com a tecnologia, com qual será o papel do professor, né, porque hoje já tem muitos sistemas sendo desenvolvidos para que possa ser aplicados aí na educação. Porque o que o professor tem que fazer? Não mais repassar o conteúdo, ele tem que causar a reflexão. Então, aquilo que a gente faz utilizando o Waze, um assistente de voz, perguntar, e aí eu tenho respostas para eu refletir o que pode ser, essa é a função do professor, ele fazer uma curadoria, ele fazer uma tutoria, ele dizer, inclusive, quais assistentes que são interessantes, para gerar discussão e pensamento crítico. Essa é a habilidade essencial que a gente tem. E é totalmente diferente do que era ser professora há alguns anos, quando eu tinha que passar conteúdo, porque não tinha conteúdo disponível no mundo. Então, o jornalista é igual. O jornalista, até vou voltar só um minutinho, professor. Hoje o sistema de... Por que a gente tem prova? A gente tem prova para garantir que alguém tem uma habilidade mínima naquele conteúdo para poder passar. Prova é um absurdo. A gente deveria ter sistemas inteligentes que vão testando a gente e mudando as perguntas, ajudando a gente a chegar naquela competência e todo mundo passar. Ao longo do próprio curso. Ao longo do próprio curso. Então, se você tem mais dificuldade, que nem eu fiz doutorado em artes, minha formação inicial era engenharia. Então, tinha coisas que eram óbvias, coisas óbvias para os outros que não eram para mim. Se eu tivesse um tutor digital que ia me tutorando nesse caminho para chegar lá, em vez de eu ter que descobrir todas as... Seria sensacional. E o professor que está na sala de aula, ele faz a reflexão. Então, isso do adaptativo, de ele te ajudar e para todo mundo chegar na mesma competência, centralizado no aluno, isso é o futuro da educação. Então eu gostei aí dessa reflexão que ela faz sobre o papel do professor. É só uma parte do vídeo, né? Tem essa entrevista completa aí na internet, que ela traz outros pontos também bem interessantes, como as habilidades. Quais são as habilidades agora, né, que a gente precisa? São as humanas. E as mais importantes é a ética, a emoção e a empatia. Então ela traz isso aí como a necessidade de não se tomar decisões apenas lógicas, mas também levando em consideração o sentir aí, que é o principal diferencial da máquina. E aí eu termino a aula com a aplicação da inteligência artificial que eu mais gostei. Aqui no Brasil,
Nossa, é um tédio. Me confirme seu CPF. Você quer realizar o cancelamento da sua linha? O nome completo da titular da linha. A senhora não vai precisar mais? Qual é o número da linha com DDD? Desculpe, não consegui compreender. Você já pensou? É um sonho. Não precisa fazer nada, porque a máquina está cancelando tudo. Nunca imaginei, seria perfeito. Ok, qual é o nome completo do titular? Lucas Ambrosio de Oliveira. Informa o número da linha com DDD. É 11 99596. Me confirme seu CPF. Meu CPF é 1 4 2 3 4. Vou te passar para o setor responsável para que você aguarde por gentileza. Tá bom. Só mais um instante. Tá bom. Só mais um instante, por gentileza. Tá bom. Alô, senhora Maria, tudo bem com a senhora? Oi, por favor, cancela a minha linha. Pode me confirmar novamente o número da linha com DDD? Mas tá difícil mesmo. Cancela pra mim. O cancelamento já foi efetuado com sucesso. Eu me senti vingada. A máquina dos sonhos. Eu agradeci a Deus. No ad quê? Boa noite, com quem eu falo? The Canceller.